Boa noite. Então esse aqui é meu trabalho sobre... Então uma breve introdução. O que é o Flask? É um micro framework, na verdade, que é mais simples, né? É para desenvolvimento web e é escrito em Python. Ele é projetado especificamente para ser uma opção mais leve e flexível, né? Ele só tem as ferramentas básicas, como a gente vai ver mais para frente. E daí você vai adicionando de acordo com o que você deseja que de acordo com o caminho que o seu projeto vai. Então aqui nós temos alguns exemplos de aplicações em aplicativos, programas famosos, né, usando Flask. Por exemplo, Pinterest, né? Ele usa para... O Pinterest ele gerencia, né, as solicitações com o aplicativo feito em Flask. Né? O LinkedIn também usa. Né? Netflix usa para o back-end, para as aplicações, por causa da leveza, né? É interessante isso. Às vezes você usa até para ferramentas, né? Você cria ferramentas internas da companhia, né? Para gerenciar outras ferramentas, né? E a Uber também utiliza o Flask em parte dos seus aplicativos que gerencia o tráfego, né? Por causa da facilidade de uso também. E quais são as características principais do Flask? Então, primeiramente, a gente já viu, tem mais flexibilidade, é mais simples e com poucas dependências. Você consegue fazer rapidamente um aplicativo web com o que ele já tem, né? É um aplicativo fácil. E ele é extensivo, né? Ele suporta ORM, né? Object Relational, né? Que daí você consegue estender ele para mexer com banco de dados e várias outras coisas. Só que é uma questão, o Flask ele é feito para pequenos e médios aplicativos, né? Ele não é feito para grandes aplicativos. Então ele não, quanto mais você deixa grande o seu aplicativo, mais compensa você utilizar uma outra plataforma que já é feita para isso mesmo, né? Uma parte interessante do Flask ser minimalista, você vai adicionando coisas que daí você, como desenvolvedor, você tem maior controle sobre o que ele vai fazer, né? Ele não tem um conceito fechado, né? Você adiciona as bibliotecas que você preferir a ele e daí você vai trabalhando com o seu programa da maneira que você está mais acostumado, né? E também é bom para aprender a programar, porque vários conceitos deles são utilizados também em outros frameworks mais difíceis. No entanto, o Flask também tem as suas desvantagens, né? Porque ele é um micro framework, né? Ele não é feito para fazer grandes aplicativos, grandes programas, né? Então, quando você começa a complicar o seu projeto, ele não acompanha, né? Ele não tem funcionalidades de crescer para grande porte o serviço, né? E também pode dar problemas de extensões, né? Uma pode entrar em conflito com a outra, né? Então essas são as falhas. Quanto maior você cresce o seu projeto, mais difícil fica de manter o Flask como padrão de framework. A gente vai ver a instalação e a configuração inicial do Flask no projeto, né? Então, de pré-requisito. Precisa primeiramente, logicamente, do Python instalado. E aí a gente vai usar o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python, para instalar o Flask e as outras bibliotecas que o Flask vai precisar. Também é importante a gente ter, se for o caso, configurar um ambiente virtual, né? Porque é opcional, mas é altamente recomendado, né? Porque vai isolar, o ambiente virtual ele vai isolar as dependências do projeto, né? E aí evita conflito com outros projetos, né? E não dá conflito com outras bibliotecas, né? Porque vai estar sendo usado só naquele projetinho. Então, com um ambiente virtual ou não preparado, a gente vai e instala o Flask, né? Então, como é que a gente instala o Flask? A gente usa o pip, né? Pip install Flask e daí em seguida a gente pode instalar as dependências já, né? Com o requirements, né? Normalmente a gente já tem um padrãozinho das bibliotecas que a gente está querendo no projeto. Aí a gente usa o pip install -r requirements.txt, né? E aí a gente verifica a instalação em seguida. Então depois da instalação,
Agora a gente tem que configurar a estrutura básica do projeto Flask, né? E aí, como é que a gente faz isso? A gente inclui o arquivo principal, que no caso é o app.py, né? Ele vai inicializar a aplicação, né? E os diretórios para templates e arquivos estáticos, que eles tem as pastinhas que o Flask ele busca automaticamente. E daí a gente tem que criar essas pastinhas. Então, vamos mostrar aqui rapidamente como é que é o código inicial para rodar a aplicação Flask no comecinho, aplicação mais simples, né? Então esse código aqui do primeiro, ele porta a biblioteca Flask, né? Aí ele define a rota padrão para a página inicial, com essa URI, app.route/, né? E aí ele vai retornar essa def home, essa função aqui embaixo, né? E aí ele vai iniciar o servidor com o app.run. Então agora como é que a gente integra o banco de dados com o Flask, né? Então é fácil integrar o banco de dados, por causa que mas o Flask inclusive ele já tem o SQLite embutido, né? O banco de dados embutido SQLite, né? A integração ela é feita com o SQL Alchemy, né? Que é ORM, Object Relational Mapping, né? Ele permite trabalhar diretamente com o banco de dados, usando o Python puro. Então, para a gente integrar o SQL Alchemy, primeiro a gente tem que usar o pip para instalar o SQL Alchemy, né? Depois a gente configura no nosso projeto para a gente apontar para o banco de dados que a gente quer usar. Então, com o SQL Alchemy, a gente consegue criar as tabelas do banco de dados, né, a partir de modelos simples, né? No nosso caso aqui, a gente está pegando o Video Model, uma classe Video Model, né? Aí com os atributos ID, né, que vai ser a primary key, vai ser identificado através desse número, né, e vai ser incrementado automaticamente. E depois tem o name, o views e os likes. É simples, é só para mostrar como é que seria o vídeo, né? E depois para salvar a gente usa o db.create_all, né? E que daí salva as nossas alterações, no caso no banco de dados que a gente está fazendo, chamado db. Então, como é que a gente realiza operações CRUD com o Flask, né? Criar, ler, atualizar, deletar registro no banco de dados, né? Então, primariamente a gente vê aqui como é que adiciona um vídeo. Por exemplo, nesse daqui a gente pega o Video Model, né? Com os atributos, a gente deu aqui o name exemplo, view 0, like 0, né? Aí a gente coloca, tem essas palavras-chave aqui, add, né? A gente adiciona o new video. E aí a gente dá o commit para registrar, né? Para consultar vídeos, a gente simplesmente faz uma query, outra palavra, query.query.all, né? Que é outras palavras-chave próprias do Flask, né? Para atualizar o vídeo, a gente usa o query.get primeiramente, né? Daí o vídeo ID. Aí, no caso, a gente colocou vídeo.views, né? Que é um atributo, a gente incrementa 1, aí a gente commita, né? Para deletar, a gente faz a query. Aí a gente filter by, é outra palavra-chave, e a gente pega o ID, o atributo, .delete, e aí a gente comita. Então, para demonstração de como funciona o Flask, a gente fez um projeto simples, né, de como se fosse um clone do YouTube. Na verdade não é um clone, né, não tem a função de passar vídeo e tudo, mas tem a função de banco de dados, que dá para você criar vídeo com o nome, com os atributos, né? Da upvote, da downvote, né? Então, para seguir as etapas de execução desse projeto, tem esse link aqui do GitHub, dos meus repositórios, que pode entrar para verificar como é que foi feito. Aqui a gente vai dar uma olhada em algumas funções, né? Porque ficou meio que grande, não vai dar tempo de mostrar tudo, mas ficou legal, dá para ver nesse link. Então, para dar uma visão geral de quais as tecnologias que a gente usou no projeto, a gente, logicamente, como framework, né, a gente usou para o back-end o Flask, o SQLite, que é embutido com o Flask, a gente usou, né, junto com o SQL Alchemy para administrar, né, o Jinja 2 para o front-end, para a renderização dos templates, né, e o Bootstrap para ajudar, né, para mexer com a parte, para deixar mais moderno. Aqui agora a gente vai mostrar partes importantes do código, né, que dá uma ideia de como que foi feito.
que são trechos importantes que dá para ter uma ideia do projeto. Então, por exemplo, esse aqui, para adicionar o vídeo, né? Primeiro nós temos a rota aqui no começo, app.route, né? A gente define a rota apenas para usar post, para as ações de criação. Em seguida aqui, video_title request.form, né? Isso aqui ele captura o título do vídeo enviado através do formulário, né? E aí o próximo, do new_video, recebe video model. Isso aqui, na verdade, ele cria uma nova instância do modelo do vídeo. E em seguida, ele adiciona ao banco de dados, né? db.session.add. E depois ele comita as mudanças no banco de dados, né? E depois nós retornamos o usuário para a página inicial, né? Com o redirect aqui embaixo. E para deletar? Então ele faz aqui, primeiro ele pega a rota, né? Que permite só usando o método post, e aí ele vai receber o ID do vídeo como parâmetro, né? Em seguida, esse video_to_delete, né? O que ele pega? Ele vai recuperar o vídeo pelo ID com isso, né? E em seguida, embaixo, né? db.session.delete, ele vai remover o vídeo da sessão, né? E embaixo ele vai salvar a alteração do banco de dados com o commit, né? E depois ele redireciona novamente para a página inicial. Esse é o delete. E para o front-end, a gente usou com o Flask o Jinja 2. Né? É um motor de template do próprio, para inserir a lógica Python, né? Que é usado com o Flask. A gente insere a lógica Python diretamente nos arquivos HTML. Isso daí é muito bom, porque daí ele vai fazendo de forma dinâmica, né? Ele vai alterando as páginas de acordo com a necessidade dos usuários. Então aqui a gente tem um exemplo, né? O base.html, por exemplo, né? Ele define a estrutura fundamental do site. E aí a gente pode estender outras partes do site a partir do base.html, né? Isso que é muito interessante. Você vai fazendo como que se fosse um bloquinho, que daí você vai montando outro bloquinho na outra página. Por exemplo, o navegador. O navegador tem todas as páginas. Então, no código base vai ter, por exemplo, o navegador, né? E aí, com esse código aqui que é porcentagem, né? A gente vai colocando os blocos, né? Chaves e porcentagens, vai colocando os blocos e fechando, e chamando de outros templates que estendem essa base. Então, no index.html, a gente lista, por exemplo, aqui, todos os vídeos disponíveis, né? Nós usamos um loop, né? Chama loop Jinja, para ir iterando, né? Cada vídeo no banco de dados, aí vai mostrando o conteúdo do vídeo e o link para visualizar o vídeo, né? É um exemplo, né, de como pode usar diretamente o template para controlar o que é exibido. Então, que conclusão que a gente pode tirar com esse projetinho que a gente fez? Com essa simulação de YouTube com Flask. Bom, a gente viu que o Flask ele é ótima ferramenta para se trabalhar com web, né? Ele é mais uma opção muito boa, né, para se trabalhar com web, fora o Node, PHP, tem outros, né? Mas é um framework bem prático para pequenos projetos, né? Pequenos e médios, e bem moderno, né? Com ele eu consegui aprender bastante coisa, bastante conceitos sobre rotas, bastante interessante como mexer com pip, é bem legal, gostei muito. E é isso, meu projeto, meu trabalho. Muito obrigado.